Então, gente, hoje é dia de conversar sobre ansiedade de desempenho, né? O que acontece? Conforme a gente vai passando a vida, assim, né? A gente vai vendo que tem umas coisas que a gente não tinha prestado atenção, né? E aí eu achei engraçado que eu fiz a enquete hoje e algumas pessoas falam, Pri, que é isso, né? Ansiedade de desempenho? Como assim, né? Então, a ansiedade, gente, ela tem um monte de braços e formas de aparecer na nossa vida e uma forma muito comum, tá, dela aparecer e nos atrapalhar, tá ligada à preocupação constante com desempenho, com performance, tá? E como é que você identifica que isso já aconteceu ou acontece aí com você, tá? Sabe quando você tem uma prova, um concurso, uma apresentação no trabalho, aí você se prepara, estuda, faz tudo bonitinho antes e chega na hora, parece que você trava? Você faz assim, ai meu Deus. Já aconteceu isso com vocês? Sabe quando do nada você está falando alguma coisa, explicando alguma coisa, e do nada você perde o raciocínio, assim? Você falou, o que está acontecendo? Sabe quando dá um branco, né? Então, e assim, ou minutos antes, ou no dia, por exemplo, de uma prova, alguma coisa, você começa a se apavorar, sabe? Diante de algo que você está devidamente preparado, sabe? Então, mais do que às vezes uma possível insegurança, até uma certa timidez que a gente pode ter, isso pode ser a danada da ansiedade de desempenho atrapalhando, tá? Quando a gente fica ansioso, né, ansiosa, o que acontece? É normal o coração acelerar, né, a gente ficar um pouco vermelho, gelado, começar a suar, né? Isso é seu cérebro te colocando para a luta e para a fuga, como eu vivo falando aqui para vocês, né? E aí, isso geralmente leva alguns minutos e vai diminuindo, né? Porque você começa a usar um monte de técnica que eu já ensinei aqui, né? Você começa a respirar, você começa a confrontar seus pensamentos negativos, e aí aos poucos essa ansiedade começa a acomodar, a diminuir. Seu cérebro percebe que você está assumindo controle e você se acalma, né? Só que quando isso demora além do esperado, quando essa ansiedade realmente te paralisa, pode ser, tá, que a ansiedade de desempenho esteja te travando, tá? Então pode ser que nessa hora decisiva e importante para você, você comece a ter pensamentos assim, quer ver? Todo mundo vai rir de mim na hora que eu falar isso, gente. Nó, isso que eu tô querendo falar, todo mundo já sabe. Nossa, vão descobrir que eu não sou tão bom assim. E se eu começar a gaguejar? Nossa, eu tô tremendo, ó, tá todo mundo reparando, tá todo mundo olhando para mim e vendo isso, entende? Então, essa entrevista, às vezes, vamos supor, essa entrevista, você começa a pensar, essa entrevista é muito importante para mim, eu não posso perdê-la, eu nunca vou conseguir passar nessa prova. Nossa, olha como é que essa sala tá super lotada, todos são meus concorrentes. Você começa a pensar essas coisas. Aí você pensa assim, eu não posso errar, eu preciso ser perfeito, né? E aí geralmente é nessa hora que você se desorganiza, começa a procrastinar, dá o branco, trava, é um desespero. A Joelma tá rindo aqui, ó, é um desespero. Então, essa ansiedade também, gente, pode aparecer no seu dia a dia normal, tá? Sabe quando você só trabalha ou só estuda e aí você só pensa nisso, só faz tal coisa e aí você diz que não tem tempo ou você realmente acredita que não tem tempo para uma atividade física, para ligar para o seu amigo e até para ir no médico, para fazer sua terapia. Você fala que não tem tempo? Então, sabe quando você fica com um monte de cobranças na sua cabeça o tempo todo? Tipo, nossa, nessa idade minha mãe e meu pai já estavam casados. Nossa, já tinha filho. Nossa, acho que eu já devia ter tal cargo. Acho que eu já devia ter feito um intercâmbio também. Acho que eu já devia ter feito mestrado, doutorado. Nossa, eu acho que eu tô atrasada, né? Nossa, eu acho que eu tô acomodado, na verdade.
eu devia estar produzindo mais, eu devia estar tendo mais resultado, eu acho que eu estou tendo pouco resultado, né? E aí aí às vezes assim, você está crescendo, mas ainda não é o suficiente, né? E aí, por exemplo, eu sei que a gente está numa crise, né? Aí você pensa assim, mas eu devia estar ganhando mais, eu devia estar ganhando melhor, entende? Então, quando você percebe que esses pensamentos estão a maior parte do tempo aí com você, você consegue perceber que qual que é a preocupação, qual que é o X da questão, né? Percebe como claramente essa questão da preocupação com o desempenho que começa a passar do limite, que pode estar te deixando mais ansiosa, mais ansioso e até com uma certa dificuldade de perceber as suas pequenas vitórias, de ter mais paciência para realizar seus sonhos, né? E até para conseguir trabalhar com mais calma, sem tanto estresse, né? Então essa preocupação exagerada, né, fora de controle, pode levar muitas vezes, gente, as pessoas para uma síndrome de burnout, que é aquele esgotamento, aquele estresse, né, que afasta muitas pessoas do trabalho e faz com que muitas pessoas comecem a adoecer, tá? Então, assim, é engraçado que que quem fica nesses pensamentos ruminantes, né, relacionados à performance, a desempenho, pode ser aquela pessoa que no trabalho parece metida, pouco amigável, desinteressada. Só que assim, pelo contrário, essa pessoa ela pode ser muito comprometida, ela pode ser muito gente boa, mas ela fica absorvida por esses pensamentos de desempenho, de performance, o que as pessoas estão pensando de mim, entende? Então a questão é que a pessoa fica com a sensação o tempo todo que ela não está produzindo ou fazendo o suficiente, por exemplo. E aí é por isso que ela não pode parar, que tem que ficar tudo assim que ela está sempre fazendo. Então é um medo muito grande também de sofrer algum tipo de crítica, julgamento negativo, sabe? É um medo gigantesco de errar. Nossa, que pavor de errar, gente. E aí de não suprir as expectativas, de decepcionar as pessoas, entende? Porque ela já deduz na cabecinha dela, ela já está supondo, né, que muitas vezes ela não é tão boa assim, né? E as expectativas são sempre muito altas, entende? Então isso pode acontecer também por conta, às vezes, de experiências passadas, né? Assim que você tem na sua memória que não foram tão legais. Então, por exemplo, vamos supor, teve uma vez aí, há muito tempo atrás, na faculdade, que você fez uma apresentação muito ruim no seu critério, assim, na sua opinião, nossa, a apresentação foi péssima, né? E aí você gaguejou, não conseguiu concluir tudo que você queria falar, mas apesar de tudo, as pessoas gostaram, né, do trabalho, você tirou uma nota boa, mas você sempre se lembra só dessa parte que você gaguejou e que você não conseguiu concluir direito. Então, assim, você lembra só da vergonha que você passou, porque você gaguejou e aí você direciona toda a sua memória e a sua atenção para essas partes do evento, do que aconteceu, entende? Só que assim, é a mesma coisa quando você faz uma apresentação, vamos supor também, um relatório e você comete um erro, né? Então, ninguém percebeu, mas você sabe. Você sabe do erro, você viu lá o erro. E aí, por mais que as pessoas tenham elogiado, tenham gostado, você só pensa ou fala nesse erro que você cometeu. Entende? Porque quem sofre com a ansiedade de desempenho, gente, não pode errar. Você não pode errar. Você tem uma crença na sua cabeça que você tem que ser perfeito, né? Que você sempre tá com aquele, tem que estar lá em cima, entende? Então, é aquela situação que às vezes o seu chefe te dá um feedback para você no trabalho, te elogia horrores e a sua tendência é prestar atenção nos 2 pontos de melhoria que ele falou para você. Então, assim, você vai e desconsidera totalmente os 5 elogios que ele te fez. Não, você presta atenção, você foca nas 2 coisas que ele falou que você precisava melhorar. Então, é uma distorção cognitiva, gente, é um pensamento voltado mais para o que falta ou para o erro, tá?
do que para o que você já tem, para o que você já está conseguindo acertar, entende? Então, assim, não é errado, tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro, pelo amor de Deus. Não é errado você querer melhorar sempre, buscar cada vez mais você se superar, mas cuidado com essa necessidade tão grande de controle e perfeição, porque é aí que entra a ansiedade de desempenho. Sabe qual que é o problema? É essa hipervigilância que você fica para os seus erros. Aí você não enxerga os seus acertos, entende? É essa hipervigilância que você fica quando vem os sintomas físicos da ansiedade. Que você fica brigando com a sua ansiedade, né? Querendo eliminar ela. E a ansiedade sempre vai aparecer, gente, diante de um grande desafio, de algo que você não está acostumado, ou de algo que você considera que é muito importante. Então, assim, quando você começa a ficar vermelho, vamos supor, ou tremer, vamos supor que eu tivesse toda vermelha aqui, tremendo aqui e tal, e aí você não busca brincar com a situação com os outros, por exemplo, rir de si mesmo, sabe? Sabe o que acontece? Quando vem esses sintomas da ansiedade, não é para você querer eliminar, é para você prestar atenção e falar assim, o que eu tô com medo? O que está acontecendo aqui? Porque que acontece? Vamos supor, eu fiquei aqui vermelha, comecei a tremer. E aí vulnerabilidade conecta, sabia? Assim, tipo, humaniza as pessoas. Eu já assisti palestras que a pessoa começou falando assim, você via que a pessoa estava pingando, sabe aquelas pizzas também que dá assim no braço? A pessoa pingando, nervosa. Aí a pessoa virou e falou assim, gente, eu tô nervoso, tá? Mas é porque eu sempre quis estar aqui e eu tô muito feliz, muito feliz. E aí, já eu vou me acalmar, tá, gente? Já eu vou me acostumar com a ideia. E aí, de cara, a pessoa, esse palestrante, já ganha a maioria das pessoas, porque as pessoas têm a tendência de achar legal essa sinceridade, e aí você acaba se colocando no lugar do outro. A maioria faz assim. Então, assim, a ansiedade de desempenho, gente, que te prejudica muitas vezes uma vida inteira, é devido a esses pensamentos, assim, sabe, totalmente disfuncionais, negativos, que vêm na sua cabeça e que você acredita que são fatos, né, realidade, que você não busca contestar, averiguar se realmente faz sentido, entende? Então, assim, sabe aquela ideia que a vida é uma grande competição e que aí você acaba se deixando levar pelo palco dos outros, que é algo que eu vivo falando aqui, e fica se comparando o tempo todo com o outro, né? Se você pensa assim o tempo todo, né? Como é que você vai relaxar? Como é que você vai focar em simplesmente fazer o seu trabalho da melhor forma possível? Entende? Como é que você simplesmente não consegue fazer isso? Não consegue. Então, se você se preocupa o tempo todo com o que os outros vão pensar, né? Que os outros vão falar, sabe? Se o tempo todo você tem medo de decepcionar, se você sempre espera o pior, como é que a sua ansiedade vai te dar trégua, gente? Fala comigo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, fica difícil, né? Então, assim, na ansiedade de desempenho, o que eu vejo? O que eu percebo, gente? Eu percebo, assim, um medo de ser rejeitada, um medo de ser rejeitado, assim, muito grande. Sabe aquela coisa, às vezes, que você, às vezes, quer ser o centro das atenções e na hora que você finalmente consegue aquela valorização e tal, você fica com medo de dar tudo errado, entende? Então, assim, um olhar direcionado o tempo todo para o ambiente e não para si mesmo também é muito difícil. Por isso que vem a ansiedade de desempenho, entende? Uma dificuldade muito grande de lidar com essas vulnerabilidades que todos nós temos. Só que a maioria, a gente não fica falando um pro outro das nossas vulnerabilidades, não é verdade? Então, assim, uma dificuldade muito grande de lidar com a imperfeição e principalmente com a frustração, de muitas vezes a realidade ser totalmente diferente do que a gente tem como expectativa, entende? Então, de na prática a vida ser muito diferente daquilo que você sempre imaginou, entende? Daquilo que você vê nos filmes, daquilo que você vê na TV, daquilo que seus pais viveram ou te falaram que você deveria viver, entende? Então é uma dificuldade muito grande de se adaptar e de se permitir errar
e aprender com os erros ou com as pequenas frustrações que você vai tendo no caminho. Então, assim, porque realmente, muitas vezes, o que acontece, né, gente? Você se mata de trabalhar, faz o seu melhor no seu emprego e parece que ninguém vê, parece que aquela promoção nunca vem, nunca é para você, né? E aí, como a realidade está muito diferente da expectativa, você pode muitas vezes desistir pouco antes de conseguir, ou até parar de tentar, entende? Por quê? Porque você está direcionando a sua vida somente para o resultado. Tá entendendo qual que é o erro, gente? Somente para o resultado. Então, é errado querer resultado, querer crescer? Não é, gente. Não é errado querer ter resultado. A gente precisa de resultado. A gente precisa pagar os boletos, é claro, né? Mas você não deveria ser movido pelos resultados, entende? Resultados, eles podem demorar, né? E aí você não vive. Se você fica sempre esperando o resultado e ele não vem, você não vive, você começa a sobreviver, entende? Então, você começa a se sentir esgotado, esgotada, essa busca desenfreada por resultado que causa sofrimento que eu estou explicando hoje, né? Vem de uma crença que só quando você é perfeito e alcança todas essas coisas que você coloca aí como meta e como expectativa, você pode ser feliz. Entende? Então só quando você consegue tudo isso que você está pensando aí, você pode merecer amor, você pode ser reconhecido como alguém que se destaca na fila do pão. Entende? Então, assim, quando a crítica chega para você, ou o erro, o que você sente? Como é que é a mentalidade? Presta atenção. Quando vem a crítica, quando vem o erro, quando vem a dificuldade, é como se você é como se você não merecesse amor, sabe? É como se você sentisse que nunca você vai ser bom o suficiente, entende? Então, as críticas, elas fazem parte do caminho, gente, faz parte do caminho. Os erros fazem parte do processo. Então, assim, quando você pegar uma prova, vamos supor, alguma coisa muito importante aí para você, pensa, tá? Então, uma prova, um concurso para fazer, não olha para aquilo como se fosse vida ou morte, porque isso vai te paralisar, tá? Respira e pensa. Pega a provinha lá, pega o que você tiver que fazer e pensa. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer o melhor que eu posso, né? E isso faz que a sua ansiedade diminua. Ah, beleza, ela tá difícil, mas ela tá no controle, entende? Então, assim, por exemplo, quando você tem que fazer algo novo, desafiador para você, ao invés de você ficar focando só no resultado, que é o que eu falei que é o problema, se concentre em fazer. Fala assim, não, eu vou fazer esse negócio, tá difícil, mas eu vou fazer esse trem. Entende? Então, assim, se concentre em fazer, em dar o seu melhor e de estar inteiro naquele momento, naquele trabalho. Tô aqui agora, tô totalmente focada nisso aqui. Entende? Porque aí você o que você pode fazer também? Tentar desligar os ruídos, né? Então, será que, sabe quando aí você tá aqui, aí você começa a fazer, não, mas será que as pessoas vão gostar? Nossa, o que as pessoas vão achar? Saber disso é bom, né? Tentar imaginar que as pessoas vão gostar é bom? É, mas você não tem controle disso, percebe? Você não tem controle do que as pessoas vão pensar, se as pessoas vão achar bom, se não vão, entende? Então, isso só alimenta a sua ansiedade, a sua preocupação. Você se preocupa antes da hora, entende? Então, olha para o que você está fazendo e pensa assim: eu estou gostando disso? Isso faz sentido para mim? Olha como é que é diferente, gente. É muito diferente. Né? O convite que eu estou querendo fazer aqui para vocês hoje é que a gente precisa focar mais em curtir o caminho, sabe? Então, assim, ao invés da linha de chegada, entende? Em vez de você ficar só pensando quando eu chegar lá, que não sei o que, curte mais o caminho. Porque focar na linha de chegada, assim, de forma tão exagerada, tão obsessiva, né? Faz você pifar no meio do caminho, que tá cheio de pedras, que tá cheio de obstáculos. Para todo mundo é assim.
Então, se você fica só na linha de chegada, é difícil. Eu tô lembrando até de mim aqui, quando eu fui fazer a primeira vez a volta da Pampulha, eu ficava assim, as pessoas geralmente ficam assim, 18 quilômetros e tal. Eu falei, olha, se eu ficar pensando só na linha da chegada, não vai me ajudar. Eu vou começar a pensar assim, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros. Aí eu achei legal que acho que foi na parte, acho que foi no 11 quilômetros, né? Ainda tinha 7 e pouquinho para ir pelo caminho. Tinha uma faixa assim, você já chegou até aqui, parabéns. Olha que legal. É diferente, tá vendo, gente? Percebe? Então, assim, o convite é esse, a gente começar a prestar mais atenção nesse caminho, a curtir mais o caminho. Ficar pensando, por exemplo, que seu colega está indo mais rápido, que ele é melhor, ou que ele já chegou lá, sabe? Isso não te ajuda. Isso não te ajuda. Então, ao invés de você sofrer com isso, né, busca se fortalecer de forma que você não desista antes de conseguir. Isso é mais importante. Você não desistir antes de conseguir, você se fortalecer nesse sentido. Não importa o tempo que leve, não importa que a realidade seja muito diferente da sua expectativa. Então, assim, eu sempre falo que a gente nunca sabe há quanto tempo a outra pessoa está ralando, o preço que ela paga. Será que você está disposto a pagar para ir na mesma velocidade dessa pessoa? Seja sincera e pensa, né? Será que tudo são flores mesmo no caminho dessa pessoa? Porque o que acontece? A gente tem a tendência de achar que a grama do vizinho sempre parece mais verde que a nossa, não é verdade? Então, assim, eu não estou falando que você não tem que ter garra, que você não tem que ter esforço, vontade para você conseguir superar as coisas. Não é isso que eu estou falando, isso é muito importante. Eu estou só te pedindo para prestar mais atenção no quanto você pode estar se afogando, sofrendo sem necessidade. Entende? Então, assim, o quanto os seus pensamentos, sempre antecipando tudo e vendo tudo de forma negativa, estão te atrapalhando. Entende? Você está se sabotando. Então, assim, muitas vezes você está caminhando bem, você está caminhando muito bem mesmo. Mas é tanta autocobrança, é tanta expectativa, é tanta pressa de já estar lá na linha de chegada, entende? Que mesmo quando está tudo funcionando, nunca tá bom. É o que eu falei, você começa, às vezes também tá funcionando e você não consegue nem ficar feliz, comemorar, é o que eu falei nos stories hoje. Entende? Por causa dessa ansiedade de desempenho que a gente fica, tá? Então, assim, a questão que eu quero chamar a atenção é que para não pifar no caminho, nós precisamos da alegria da busca, do aprendizado. Você precisa ter a alegria de estar vivendo esse caminho, entende? Nós podemos sim ser obstinados, apaixonados pelo nosso trabalho, querer muito nos realizar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? A gente pode sim estar sempre estudando, correndo atrás, né? Porque realmente é assim que as coisas acontecem, não tem mágica, não tem mágica, né? Mas isso não precisa tirar a nossa alegria, entende? Não precisa tirar a nossa saúde mental. Porque às vezes é tanta ansiedade, é tanto estresse que na hora que você chega na linha da chegada, você fala, e agora? Entende? Então, assim, tenta tirar um pouco da pressão que você se coloca, tá? Tenta desligar o alarme de luta ou fuga, ou melhor, de vida ou morte, que tá aí, ó, apitando por qualquer coisa. Entende? Então, assim, muitas vezes o que nos atrapalha demais, presta atenção no que eu vou falar, gente, é esse medo de perder o que a gente ainda não tem. Vocês já pararam para pensar nisso? Você tá com medo de perder uma coisa que você ainda nem tem. Olha isso. Então, assim, a ideia de que não é possível, que a gente não merece, que a gente não vai conseguir, olha como é que isso atrapalha, o estrago que isso faz na vida da gente. Então, muitas vezes, o problema, sabe qual que é? É focar
os nossos esforços para não perder. Você foca os esforços para não perder. Então você foca os esforços para não perder o emprego, para não perder o amor das pessoas, ao invés de você focar os seus esforços no que a gente pode ganhar, no que você pode melhorar, entende? Então, assim, se a gente tentar, mesmo que a gente erre, tá? Mesmo que a gente erre, né? Mesmo que o resultado não seja assim tão maravilhoso hoje, entende? Então, assim, é engraçado que eu fico reparando isso. Aqui na internet tem muitas pessoas bombando, né? A pessoa, sei lá, se ela fala que vai vender abacaxi, ela vende milhões. Né? A gente vê aí a Lara Nesteruk também, que é assim, qualquer coisa que ela pega pra vender, ela arrasa, ela é maravilhosa, né? E aí você pensa assim, poxa, eu tô fazendo tudo direitinho, igual fulana, que fulano também, aí tudo fulano vende, as pessoas compram, só que só eu que não tenho resultado, só eu que não consigo. Aí você vai ver, a pessoa tá aqui, tem 5, 6 anos. Ela focou em fazer o trabalho e realmente, depois de muito esforço, garra, consistência, fracassos, sim, fracassos, resultados muito ruins ou até nenhum resultado, a pessoa persistiu e sim, chegou uma hora que ela começou a ter resultado. Aí, o que acontece? Você, quando começou a pandemia, você não usava isso aqui como ferramenta de trabalho, vamos supor. Aí você começou a utilizar a internet como trabalho. E aí você olha essa pessoa que está aqui há anos, né? Não só na internet, mas no mundo real, físico também. É uma pessoa que tem uma longa trajetória. E aí você começa a se comparar com ela. E aí você começa a achar que você não é bom o suficiente, que aí você fica louca se cobrando. Aí você fala, nossa, eu nunca vou conseguir. Nossa, isso aqui não é pra mim. Só que, cara pálida. O que acontece? Cara pálida é a minha, né? Tem só alguns meses que você tá aqui. Entende? Você realmente pode ser muito bom. Os seus produtos, o seu serviço pode ser muito bom. Mas você precisa continuar focando o quê? No trabalho. Entende? Então, e não no resultado. Tá entendendo, gente? Porque focar demais só no resultado faz com que a ansiedade de desempenho, que é isso que eu estou explicando aqui hoje, que ela te sabote e você fique pelo caminho. Você fica pelo caminho, mesmo com potencial, mesmo sendo bom. Então, assim, tem um psicólogo da terapia cognitiva comportamental que eu gosto muito, ele chama Beck. Ele fala o seguinte, que se nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhor preparados para alcançar os nossos objetivos. Olha isso. Então, presta mais atenção nos seus pensamentos, porque quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Entende? Então observa aí. Não deixa que seu medo de falhar, de não conseguir, te atrapalhe ou pior, te paralise, tá? Não subestima o quanto essa ansiedade te atrapalha. Não subestima. Busca prestar atenção mais nisso. Busca cuidar. Quando vocês perceberem, tá? Que estão com essa ansiedade de desempenho, pensando em tudo que vocês ainda não conseguiram, ou em tudo que já deu errado, ou às vezes assim, no medo que você pode ter de não conseguir, tenta se lembrar que o passado já foi. E o passado não determina o seu futuro. Entende? Mas o seu presente, sim. O que você está fazendo hoje, sim. Entende? Então, assim, coloca toda a sua energia no melhor que você pode fazer hoje. Independente que isso gere resultado ou não. Entendeu? Porque quando os erros, né, vêm na sua cabeça também, que você pensa, fala assim, nossa, eu já cometi tantos erros, eu já dei tanta má nota. Nossa, se eu soubesse disso antes, né, e tal. Quando vier isso na sua cabeça,
pensa no que você pode aprender com eles, com esses erros, ou no que você já aprendeu com esses erros, porque a culpa, ela não te ajuda. Não te ajuda. Então, assim, não é porque você já errou ou falhou alguma vez que vai ser sempre assim, meu Deus. Entende? Então, assim, não foca tanto nesse resultado que ainda não veio, nesse futuro que você ainda não viveu. É o hoje que faz a diferença. O que você está fazendo hoje? O que você pode fazer hoje? Qual que é o pequeno passo que você pode dar para melhorar, para alcançar isso que você quer, para você se sentir em movimento, para você já começar a ser feliz hoje, para você não ficar nessa ansiedade da linha de chegada, sofrendo, e aí na hora que você conseguir o negócio até perde o sentido. Você fala, nossa, eu passei a vida inteira lutando por isso, agora eu consegui, e agora? Perde o sentido. Então, assim, você não é um fracasso, tá? Porque você ainda não é ou não tem o que você deseja, tá? Você não é um fracasso porque você não é perfeita, perfeito. Entende? Então, assim, não pare por conta das críticas ou pela falta de apoio dos outros, entende? Cuidado com os pensamentos sabotadores que eu tô falando aqui. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita, eu não vou conseguir. Esses pensamentos, eles te sequestram, entende? Te atrapalham a fazer o que precisa ser feito. E direciona a sua energia, os seus pensamentos, para querer sempre melhorar, sim. É certo, tem que melhorar mesmo, para querer sempre melhorar, mas com equilíbrio, criatura. Com equilíbrio, entende? Recupera a alegria desse movimento, entende? Já reparou que quando a gente busca se divertir, que é quando a gente busca ter mais leveza no nosso dia a dia, não ficar se estressando por qualquer bobagem, as coisas começam a fluir? Então, assim, gente, talvez o segredo seja esse. Entende? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Né? Então, assim, gente, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, tá? Deixa eu olhar aqui os comentários. Se vocês têm alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Vocês gostaram? Deixa eu ver. Quanta gente boa aqui comigo, gente. Que alegria vocês aqui. Que legal. Deixa eu ver. Virgínia, boa noite. Cadê o óculos? Não, hoje eu arrisquei, viu, Marcelo? Falei, não, gente. Não é possível que eu não consigo ficar aí. Eu tô com a lente, né? Claro. Valmir tá falando aqui que isso acontece. A Ana tava aqui, que legal. Confesso que nessa pandemia estou aprendendo muito. Olha só que importante esse comentário aqui, tá vendo, gente? É isso. Valmir tá falando aqui, morei no Iraque muitos anos, tive muito medo por causa da guerra. Pois é, mas isso está no passado. Tem que buscar superar, ressignificar, pensar que hoje você está aqui. Ó, aqui o medo do erro, o pessoal comentando, a Jéssica falando aqui, eu sou extremamente crítica comigo, estou trabalhando nisso. Se vivemos no mundo como uma máquina e não como ser humano. Pois é, porque perfeição não existe, gente. Não existe, não é para esse planeta. O Vinícius está falando aqui, ó, mirar na linha de chegada pode parecer muito longe, levar a pessoa a desistir. Tá vendo, gente? Lembra o que eu falei aqui, que eu fazia na corrida da Pampulha? Nossa, já foi 5 quilômetros. Ai, cheguei no 10. Ai, cheguei no 12. Ai, tá quase. E curtindo o caminho, agradecendo, observando as outras pessoas. Nossa, foi uma corrida maravilhosa e eu recomendo, viu? É muito legal. A Virgínia tá falando aqui, a opinião da gente é da gente, dos outros é dos outros, é claro. Se faz sentido para você, pau na máquina, é isso. Pois é, as pessoas que trabalham, a Tânia tá falando aqui, as pessoas que trabalham com metas, né? Elas têm que tomar muito cuidado com isso, pessoas da área comercial e tal, para não pifar.
Sim, tá vendo? É importante melhorar, é importante alcançar as metas, mas com cuidado, com equilíbrio, né? Pra não pifar antes. Joelma falando aqui, já vivi isso. Ah lá, tá vendo? Olha a Joelma falando que veio, bateu a meta e veio vazio. E agora? Tá vendo, gente? É isso, eu tô vendo aqui, acredite, ó, Vinícius está falando para romper a barreira do anonimato, que é alta, é preciso tempo e consistência, verdade. Por isso muita gente morre na praia. Exato, o pensamento tem muita força, a gente tem que prestar atenção nisso. A Marcele está falando aqui, a Má querida, adorei esse pedacinho que vi. Ah, vai lá atender, minha querida, um beijo, que legal. Olha, o Lucimar chegou aqui, correndo para não perder, que bacana. Ana querida tá aqui também. Que coisa boa, eu fico muito feliz, gente, que vocês gostaram. A Paty falando aqui, amei. Quando a idade vai passando, eu vou ficando ansiosa. Filhos, trabalho, parece que tudo já deveria estar pronto. Pois é, tudo acontece no momento. Eu acredito muito nisso. Tudo acontece no momento que precisa acontecer, no momento que a gente está preparado. Né? Eu costumo falar muito. A psicologia não foi a minha primeira opção. Eu fui secretária executiva por mais de 15 anos. Mas eu percebo que a minha experiência, a minha vivência, né, as coisas que eu passei antes me formaram no profissional que eu sou hoje, na profissional que eu sou hoje. Me ajudaram até durante a graduação a levar o curso de um jeito totalmente diferente. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. No fim a gente descobre isso, sabe? Que tá tudo certo. Que bom que vocês gostaram, gente, que legal. A parte está falando aqui, a parte mais importante para mim, aproveitar a caminhada. É isso, gente. A gente precisa aproveitar a caminhada, porque senão acontece exatamente o que a Joelma falou, as coisas perdem o sentido. A gente adoece antes, né? E a vida não precisa ser tão pesada assim. Então, por isso que eu sempre estou falando aqui para a gente prestar atenção nos nossos pensamentos e usar a nossa ansiedade ao nosso favor. A querer melhorar sim, a querer buscar ser melhor sim, mas com equilíbrio, na dose certa, na medida certa. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir aqui a live. Comenta lá na hora que eu colocar a live no feed, porque tudo isso faz com que o conteúdo chegue para mais pessoas. Combinado? Então a gente fica aqui, tá? E até a próxima quarta-feira, tá? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo ao vivo e chama mais gente para participar com a gente, tá bom? Que legal, gente. É isso aí. Um beijo. Tchau.